Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém. Enquanto alguém providencia o microfone, por favor. Os irmãos podem ir abrindo suas Bíblias em João capítulo 15. João 15, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6. Hoje é o domingo de Páscoa. E este aqui é uma palavra que o Senhor deixou para os seus discípulos na véspera da Páscoa, que na verdade aconteceu numa sexta-feira. A Páscoa mesmo é a morte do Cordeiro para salvar, para libertar o seu povo, né? E ela se cumpre na crucificação, na sexta-feira que Cristo foi crucificado, na sexta-feira de Páscoa, e ao domingo ele ressuscitou. Tradicionalmente os cristãos comemoram a Páscoa representando a ressurreição, que na verdade ocorreu num domingo onde os judeus celebravam a festa das primícias. Jesus Cristo é as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar. Então nós estamos celebrando tanto a sua morte quanto a sua ressurreição. E neste capítulo 15 de João, Jesus, na sua última ceia, ceia de Páscoa, na véspera da crucificação, ele deixa instruções importantíssimas para os seus discípulos. Vamos ler então do versículo 1 em diante até o 6, texto bastante conhecido dos irmãos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com a vara e secará. E os colhem e lançam fogo e água. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela palavra que nós lemos, obrigado pela instrução do Senhor, sobre como devemos permanecer no Senhor para produzirmos bom fruto para o Teu reino. Esse é o objetivo das nossas vidas, é para isso que fomos resgatados, para glorificar o Teu nome por meio das nossas obras, por meio dos nossos pensamentos, nossas ações, nossas atitudes, que o fruto que nós mostremos perante as pessoas seja aquele que vem do Espírito Santo, da presença de Cristo em nós, Deus, habitando em nós, aquele que permanece em nós, que nós possamos também aprender a permanecer no Senhor, para que esses frutos sejam abundantes. Em nome de Jesus. Amém. Nos últimos 2 domingos que eu preguei, eu falei sobre santificação, eu falei sobre crescimento espiritual, sobre como você pode caminhar próximo de Cristo para exigir justamente essa vida transformada, como você deve agir. E nós falamos diversas coisas aqui que eu vou rapidamente relembrar antes de entrarmos nesse estudo, que você poderia entender uma continuação, um fechamento dessa trilogia, então, sobre o crescimento espiritual, já que esse é o texto clássico que se usa para o crescimento espiritual na igreja. E nós vamos ver algumas coisas desse texto que podem ser mal compreendidas, então precisamos deixar claro. Mas nós falamos sobre o homem natural e o homem espiritual. E mostramos que o homem natural ele é formado por um corpo, uma alma, um espírito morto, antes de ele nascer de novo, e uma carne. Então a pessoa tem a sua parte física, o corpo, tem a sua parte imaterial, que é a alma e o espírito. A gente não sabe exatamente a diferença entre alma e espírito, mas Deus sabe. E nós temos então que o ser humano, antes de aceitar Jesus como seu Salvador, ele tem um espírito morto, separado de Deus, que não entende as coisas de Deus, que não crê no Evangelho, que não agrada a Deus, que não consegue fazer nada agradável a Deus. Seu espírito separado de Deus é inimizade contra Deus. E ele tem também dentro de si uma carne. Além de ele ter um espírito morto, ele tem uma tendência natural para praticar aquilo que é contrário à lei de Deus, que é a sua carne. Já quando ele aceita Jesus, ele é transformado, ele é chamado na Bíblia de um homem espiritual. Ele tem um corpo, ele tem uma alma e um espírito regenerado.
espírito transformado, que agora tem prazer nas coisas de Deus. Ele tem também agora o Espírito Santo, que ele não tinha antes, mas ele continua tendo a carne. Então agora ele não tem mais um espírito morto separado de Deus, agora ele tem um espírito regenerado que é amigo de Deus, que é filho de Deus, que tem prazer nas coisas de Deus. Só que ele ainda tem a carne. Ele tem a carne que é uma tendência para o mal contra a qual ele deve lutar. E nós falamos também que existem duas coisas importantíssimas na vida cristã. A primeira é como se tornar um cristão. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em fatos bíblicos, fatos que a Bíblia nos contou. Nós não vimos Cristo morrer e ressuscitar, então nós cremos nisso como um fato que a Bíblia nos traz. O fato que nos dá a salvação, se nós crermos de todo o coração Cristo crucificado por nós, então nós recebemos a vida eterna. Esse é o fato. Se você crer em Cristo crucificado por você, você vai receber, pela graça, a vida eterna. Isso é a salvação. Mas existe uma outra coisa na vida cristã, que é a santificação progressiva. Ao longo da vida você vai procurando se aproximar mais de Cristo, você vai procurando se santificar. Para isso você foi salvo, para as boas obras. Então essa santificação, nós temos tentado deixar claro que ela também é pela graça, mediante a fé em fatos bíblicos. Quais são os fatos bíblicos? Que nós fomos crucificados com Cristo e que, portanto, o pecado não terá domínio sobre nós. Então, para ser salvo, Cristo morreu por mim. Para ser santo, eu morri com Cristo. Você tem que acreditar que o pecado não terá domínio sobre você. Porque se você achar que você não consegue vencer o pecado, você não vai vencer o pecado porque você não crê na Bíblia. E a Bíblia diz que você consegue vencer o pecado se você está em Cristo. Essa nova criatura. O pecado não terá domínio sobre vós. Então, nós temos o poder de ser santos, de vencer as tentações. Não confunda o que eu digo, você não vai ser perfeito a vida toda e você nunca vai pecar. Não é isso que eu estou pregando. Mas existe um poder para não pecar se você der lugar ao Espírito Santo. Então essa é a luta para você crer, lembrar do que foi escrito sobre esses fatos bíblicos, de que você é mais do que vencedor, que você vencerá as tentações. Então você crê nisso e pela fé, então você se apropria dessa vitória contra o pecado e a tentação. E nós falamos também sobre duas palavras importantes nessa discussão, que é a nossa posição em Cristo e a nossa condição em Cristo. A nossa posição em Cristo é eterna. Ela é eterna e ela não depende de você, ela depende de Cristo. Uma vez que você entrou em Cristo como seu Salvador, você foi regenerado, não tem jeito de você ser desregenerado. Você não consegue se transformar em velha criatura novamente. Isso não está nas suas mãos. Se você de fato se transformou em nova criatura, isso é eterno. Então você está numa nova posição. Você não está mais morto em seus delitos e pecados, agora você está vivo em Cristo Jesus. Essa é a sua nova posição. Ela é eterna e ela depende daquele primeiro ponto que eu falei, que Cristo morreu por você. Isso é um fato bíblico. Você crê nesse fato, Cristo morreu por você, você é regenerado, então você é nova criatura, você está numa nova posição eterna. Só que a sua condição aqui na terra, ela depende do segundo fato, a santificação progressiva. Você depende desse segundo fato, de você crer nas Escrituras que dizem que você terá poder sobre o pecado. Então, para você vencer o pecado, para você estar numa condição de obediência, você precisa crer no que está escrito. Que você tem esse poder em Cristo para vencer o pecado. Então, a sua posição é eterna e depende do que Cristo fez. A sua condição é temporária e depende do que você crê. É temporária por quê? Porque hoje eu estou dando lugar ao Espírito e amanhã eu posso dar lugar à carne. Então, ela é temporária, ela oscila. Às vezes eu estou obedecendo, às vezes eu estou desobedecendo. Mas a obediência depende da fé. Sempre foque primeiro na fé e não na lei ou nas obras. Você foca na fé nas Escrituras. As Escrituras te dão promessas, elas te dão promessas que você será vencedor. Então, se você crer, você será. Tudo bem, então tudo isso nós falamos
nas nossas duas últimas pregações. Se você não assistiu essas pregações e tem curiosidade, então você pode acessar o canal do YouTube. O meu canal é Correto, e ele tem uma playlist sobre crescimento espiritual. Tem as duas mensagens ali. Então, nós seguimos falando então a respeito disso esta noite. Portanto, devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Cristo. Não tentamos fazer muitas coisas para Deus, nós tentamos dar lugar ao Espírito Santo e descansar em Cristo para que a sua vida se manifeste em nós. Então esse é o caminho que nós devemos nos lembrar. Eu não vou ficar tentando decorar muitos mandamentos, me esforçando para guardar muitos mandamentos. Eu vou sim meditar nas Escrituras para aprender de Deus, mas eu quero uma pessoa enchendo meu coração. Esse é o segredo da vitória espiritual. É você se encher dessa pessoa, de Cristo. Quando eu falo ser cheio de Cristo, eu posso falar ser cheio do Espírito Santo. É a mesma coisa, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então os atributos de Deus, eles estarão em sua mente, em seu coração, aqueles atributos comunicáveis de Deus. Você vai manifestar a vida de Cristo se você estiver dando lugar a Ele no seu coração. É nisso que você deve se concentrar, não na lei, mas na pessoa de Cristo. Se você concentrar e der lugar à pessoa de Cristo, você vai cumprir a lei de Cristo, que é importantíssimo. É importantíssimo cumprir a lei de Cristo. Mas é por meio de ser cheio de Cristo, já Cristo viver em você. Revestimos do novo homem, que é Cristo. Você deve tomar a sua cruz diariamente para que Cristo apareça, e não você, não eu. Não sou eu que devo aparecer, é Cristo que deve transparecer por meio de nós. O eu, nesse sentido, é o nosso maior obstáculo para viver a vida cristã, para transparecer o caráter de Cristo. O nosso eu, o nosso ego, as nossas vontades. Esse é o nosso maior inimigo. O diabo, sim, é o nosso grande inimigo, adversário externo, que vai tentar seduzir o nosso eu para longe da vontade de Cristo. Mas, internamente, o diabo não está morando no coração daquele que é crente. Internamente você tem o seu próprio inimigo em si mesmo, o seu ego e na sua carne. Então é contra esse que você deve lutar interiormente. Voltando aqui para o João 15, que é o texto dessa noite. Depois dessa rápida recapitulação do que nós vimos anteriormente, no texto de João 15 nós temos aí uma metáfora aí de uma videira representando Cristo, né? E como que você pode andar em vitória espiritual, dando lugar a Cristo em sua vida. Tudo isso numa linguagem de agricultor, que eles podiam se relacionar facilmente naquela época. E nós também, hoje em dia, é um texto bastante rico em sua imagem, né? Para você imaginar como que um ramo pode produzir um fruto sem trabalhar. O ramo simplesmente está enxertado ali naquela, enxertado ali é natural, daquela videira, e ele produz frutos naturalmente, porque ele está permanecendo na videira. Esta é a condição natural de uma planta saudável. Se a planta é saudável, ela está ali bem cuidada. Você tem um agricultor, que é Deus nesse caso, então ele cuida bem dessa planta. Então essa planta naturalmente ela deve dar fruto. Então você tem os galhos que devem produzir fruto sem muito esforço, né? O esforço aqui, se eu posso dizer assim, é simplesmente o galho não se afastar da videira, né? O galho permanecer na videira, então os frutos aparecerão naturalmente. O contexto aqui do João 15, a gente pode voltar um pouquinho. Então eu falei que era a última noite antes da crucificação, né? Quinta-feira à noite. Alguns discutem, será que era quinta, será que era quarta noite? Alguns acham que Jesus morreu na quinta, né? Mas a maioria concorda que ele morreu numa sexta-feira, né? Então vamos adotar aqui. Eu também entendo assim, ele morreu numa sexta-feira, essa seria a quinta-feira à noite. E ele está com os discípulos, tem toda aquela ceia final, ele lavou os pés dos discípulos, e você tem então João capítulo 13, voltando um pouquinho, né? Versículo 10. Aqui Jesus fala, ao ele se preparar para lavar os pés dos seus discípulos, ele vai lavar os pés de Pedro. Pedro fala que não ia deixar Jesus lavar os seus pés, aí Jesus falou que deveria deixar, senão você não tem parte comigo. Então Pedro fala, não, também os pés, as mãos, a cabeça, lava tudo, Senhor.
Jesus já responde para Pedro. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Quanto mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pega esse versículo, ele está falando de limpar, mas não todos. Está falando, vocês estão limpos, mas nem todos vocês estão limpos. Porque ele fala isso, é claro, havia um que não estava, era Judas Iscariotes. Ele ainda estava ali, ele ainda participou desse momento em que Cristo lava os pés. Então, podemos entender que Cristo lavou os pés de Judas. Vós estáis limpos, mas não todos. Versículo 19 do João 13. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Digo o quê? Ele anuncia que alguém vai trair. Não li o texto aqui, mas ele fala, um de vós vai me trair. E eu estou falando por quê? Para que vocês saibam que eu sou. Uma frase estranha, né? Eu sou o quê? Né? Ele parou, a frase parece meio caminho. Ele esqueceu de dizer o que ele era, né? Ele só vai e fala, eu estou falando isso para que vocês saibam que eu sou. Não precisa completar essa frase, porque para os judeus, eu sou é o nome de Deus. Né? Então eles sabem que eu sou é o nome pelo qual Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente. Então, eu sou, não precisa dizer mais nada. Quando ele encerra a frase desse jeito, ele está se fazendo igual a Deus. Da mesma forma, quando ele fala para os fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, ele se identifica com a divindade. Claramente, ele se identifica com a divindade com essas frases que ele interrompe de uma maneira súbita, simplesmente dizendo, eu sou. Daí, passando para o capítulo seguinte, João 14, versículo 6, ainda nessa noite, ainda com os discípulos, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou de novo, né? De novo eu sou, agora ele diz que ele é o caminho para o Pai, o caminho para a vida eterna. Ninguém pode ser salvo se não for por meu intermédio. Versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Isso Jesus falou diversas vezes durante o seu ministério. Eu faço conforme eu ouço do meu Pai, eu faço conforme eu vi do meu Pai, eu faço o que o meu Pai quer. E aqui ele está dizendo também, eu estou no meu Pai está em mim, e as palavras que eu falo são as palavras que o Pai quer, as coisas que eu faço são as coisas que o Pai quer. Isso aqui é uma dica para você entender como deve ser a sua vida espiritual. Da mesma forma como o filho estava ligado ao pai, está ligado ao pai, e ele faz as coisas e fala as coisas que o pai quer, porque o pai está nele. Da mesma maneira, Deus planejou na nova aliança, essa que nós vivemos, algo muito mais poderoso do que na época de Moisés, por exemplo, onde eles poderiam ouvir a voz de Deus no Monte Sinai e ver aquele monte tremendo, e relâmpagos e fumaça. Sim, eles ouviram a voz de Deus audivelmente, coisa que eu e você provavelmente nunca ouvimos e nem ouviremos até a glória. Mas nós temos algo muito maior do que eles tinham. Nós temos esse relacionamento parecido com o que Cristo tem com o Pai, em que Deus habita em nós e nós estamos em Cristo. Então, eu estou em Cristo, fui crucificado com Cristo e estou assentado com Cristo nas regiões celestiais em Deus. A Bíblia diz. Então eu estou em Cristo e Cristo está em mim, da mesma forma como o Pai estava no Filho e o Filho estava no Pai. Então eu devo agir como o Filho, dando lugar ao Filho agora no meu coração, para que quando eu falar, eu fale aquilo que agrada ao Filho, quando eu pensar, eu penso aquilo que agrada ao Filho, quando qualquer coisa que você sentir, pensar ou agir, você deve refletir
aquele que habita em você, é Jesus Cristo, se é que o Filho habita realmente em você. Pode ser que tenha alguém aqui que ainda não recebeu o Filho como seu Salvador, que não entenda isso que eu estou falando, porque você não vive isso, você não experimenta isso, você não sabe o que é ter o Filho de Deus vivendo dentro de você, mas isso é uma realidade, isso é uma promessa da Palavra de Deus. Se você crê na Palavra de Deus, isso vai acontecer. O Filho virá e fará morada no seu coração. E Ele dirigirá os seus pensamentos, as suas palavras, as suas decisões, as suas obras. É assim que o crente vive. Essa é a vida cristã normal. Isso não tem nada de exceção. Esse é o normal da vida cristã. Você viver debaixo da direção do Filho, por meio do Espírito Santo, que nos ensina a sua vontade. Então, tudo nós temos aqui do exemplo de Cristo em sua relação com o Pai, para que nós saibamos como agir também, para termos essa experiência de crescimento espiritual, que agora é descrita no capítulo 15. Então vamos voltando para o capítulo 15. No versículo 1, ele continua com eu sou. Só que agora ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Aqui ele faz uma metáfora, né? De uma comparação figurativa entre ele e uma videira. Por que eu digo metáfora e não parábola? Geralmente parábola é uma história, né? Uma história que Jesus inventava para contar algum ensinamento espiritual. A metáfora não tem uma história, não tem uma história da videira, é só um símbolo. Quando é só um símbolo, não tem uma história envolvida, então a gente chama de metáfora. Então você tem ela aqui aparecendo essa comparação. Ele se compara, já lógico que Jesus não é uma planta, né? Então essa é uma linguagem simbólica. Eu sou a videira, meu pai é o lavrador. A videira verdadeira. Por que ele fala a videira verdadeira? Porque existe uma falsa. Existe uma falsa videira. Alguma videira que as pessoas pensam que é a verdadeira, que você tem que seguir esta videira para se achegar ao Pai. Na verdade, quem é a videira falsa? A videira falsa, na verdade, ela foi verdadeira no passado, mas neste momento já não era mais. Por que não era mais? Porque ela rejeitou o Messias. Aquela que era para ser a videira de Deus na terra, que era Israel, a nação de Israel, rejeitou Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que viria, como as profecias indicaram, para reinar sobre Israel. Só que Israel não quis receber esse Messias, então Israel, que era simbolizado por uma videira, foi temporariamente rejeitado também por Deus. Um dia será restaurado, mas por enquanto eles estão afastados por sua própria incredulidade. Salmo 80 deixa isso bem claro. Salmo 80 caracteriza muito bem Israel como uma videira. Salmo 80, versículo 8: trouxeste uma vinha do Egito. Uma vinha, uma videira, né? Quem que veio do Egito? A nação de Israel. Deus trouxe esta vinha do Egito. Lançaste fora os gentios e a plantaste. Que gentios? Os povos cananitas, os cananeus que habitavam ali na terra prometida. Deus tirou-os para que plantasse a sua vinha ali. Preparaste o lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra e os seus ramos se fizeram como os cedros de Deus. O reino de Israel cresceu e prosperou nos tempos de Davi e Salomão. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio, o mar Mediterrâneo, e o rio, talvez aqui se referindo não só ao Jordão, mas até ao Tigre. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindiram? E aí ele começa a falar que Deus quebrou a cerca e os outros entraram nessa vinha e começaram a comer as uvas. É o castigo de Deus contra a nação de Israel por causa da incredulidade e idolatria de Israel. Ele vai falar da mesma forma em Isaías capítulo 5, versículos 1 a 7.
Ele fala também desta videira. Agora cantarei, é isso mesmo, Isaías 5, 1 a 7, cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no monteiro fértil, e cercou-a, e limpando das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu dela um lagar. E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. E aí vem de novo o castigo contra essa vinha. Israel não produziu os frutos que deveria. Israel não guardou a aliança. Israel não guardou o seu trato com Deus. A lei do Senhor não foi obedecida. Então Jesus falou a respeito dessa vinha em Mateus 21, versículos 33 a 43. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, agora é uma parábola, tem uma história. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado. Ele está se referindo ao texto de Isaías, que acabou de ler. Circundou-a de um valado. O homem é Deus. Preparou Israel, protegeu Israel, cuidou de Israel. E construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a aos lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos, aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-no e apoderemo-nos de sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem eles: dará afrontosa morte aos maus. Eles não perceberam ainda que ele estava falando deles. Então os fariseus respondem: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina? Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus não será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Vocês perderam a sua chance. Vocês não aproveitaram o tempo da sua visitação, quando Cristo passou, e vocês não creram em Cristo. Por isso vocês serão castigados. Ainda hoje é assim. As pessoas recebem o Evangelho, elas ouvem o Evangelho de Cristo que salva, e essa é a visitação. Só que as pessoas rejeitam o Cristo e confiam em suas próprias formas de salvação. Também receberão o castigo devido. Então, Israel era uma vinha. Os macabeus, que eram um grupo de judeus durante a revolta no período intertestamental, eles cunharam moedas onde de um dos lados tinha uma vinha, tinha o símbolo de uma vinha, que era o símbolo de Israel. No templo, uma das portas do templo, havia uma vinha gigante de ouro, aquele templo de Herodes, de Jesus. Então os judeus passavam ali, eles viam não só as vinhas que haviam por ali, mas também essa vinha de ouro, que representava a nação de Israel. Então eles pensavam: eu serei salvo porque eu estou na videira. Eu sou descendência de Abraão, eu fui circuncidado, eu guardo a lei, eu sou salvo. Eles se apegavam ao fato da sua linhagem, porque eu estou na videira, a videira que é Israel. Sou um israelita, Deus me ama, não sou um gentil que é odiado por Deus. Assim que eles pensavam. Mas então Jesus chega em João 15 e ele fala: a videira verdadeira não é essa aí. A videira verdadeira sou eu. Se você quer chegar a Deus, não é se circuncidar e guardar o sábado e os rituais dos sacrifícios. Se você quer se chegar a Deus, é em mim que você tem que estar. É em Cristo que você tem que estar. Não é em Israel. É assim que você se conecta com Deus. É comendo a carne do Filho de Deus e bebendo o seu sangue. É isso que diz em João 6. A mensagem que escandalizou os seus discípulos. É assim que você chega ao Pai. O que significa isso? É crer em Jesus Cristo. É isso que nos faz conectados com a Deus.
com Deus, não guardar os títulos da lei. Hebreus 8 deixa bem clara essa mudança. Esse texto foi lido hoje pela manhã, Hebreus 8, versículo 8. Porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Existe uma velha, existe uma nova. Algumas pessoas até hoje ensinam nas igrejas que a velha é a mesma que a nova. Que a nova é uma continuação da velha, que você tem que guardar tudo que está na velha e mais acreditar em Jesus para ser salvo. Não basta acreditar em Jesus. Eles dizem isso. Você tem, porque a nova aliança é só uma renovação da velha. Não é isso. Jesus não nos ensinou a colocar remendo novo em calça velha. Ele diz: calça nova é o que eu vim trazer. Não é vinho novo em odre velho, para arrebentar, é vinho novo em odre novo. Não é continuação da velha, é uma nova. A velha, ele vai dizer qual que é o termo que ele vai usar aqui no versículo 13, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Nunca deixe alguém chegar em você e colocar todo o fardo da lei de novo nas suas costas, porque a Bíblia é muito clara no Novo Testamento em dizer que a velha acabou. Ela acabou. Foi uma promessa dada por Deus no Velho Testamento aos seus profetas, e ela vem até, a lei dura até João Batista, e aí vem a transição, e em Cristo nós temos aliança, e morrendo Cristo é inaugurado o Novo Testamento, e ele faz caducar o velho. Tá? Então nós temos essa realidade. Não adianta você procurar a salvação no templo de Herodes e em Moisés, porque você está olhando para as sombras daquilo que viria. Nós não nos apegamos às sombras. A lei, a sua simbologia é importantíssima para você conhecer aquilo que viria, para você conhecer a santidade de Deus, para você conhecer a lei de Deus, os mandamentos, mas aquilo que viria é maior do que as sombras. Aquilo que viria é Cristo, e é em Cristo que você se conecta com o Pai. João 15, versículo 2 diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então você tem dois tipos de vara que fazem parte dessa videira, ou que estão na videira. Você tem algumas varas, alguns ramos que dão fruto, e alguns ramos que não dão fruto. Vamos tentar entender quem são cada um desses ramos. Então ele já disse: Cristo é a videira, nessa metáfora. O Pai, Deus, o Pai é o agricultor, e os ramos são pessoas que estão nessa videira. Alguns não dão fruto, alguns dão fruto. Quem é a vara que não dá fruto? Bom, ele tira, né? E depois, só para entender quem é aquele que é tirado, talvez eu ler os dois próximos versículos também. Versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Lembra o versículo que a gente leu no João 13? Vós já estáis limpos, mas não todos. Né? Vós já estáis limpos, mas não todos. Aqui Judas já tinha saído. Então aqui não pode falar: vós já estáis limpos. Então, existem ramos que não estão limpos, estão na videira, mas não estão limpos. Existem ramos que estão limpos. Isso nos confunde, porque a gente olha assim, a gente pensa: bom, você está na igreja, então você é crente, você já foi lavado pelo sangue de Cristo, você já está limpo. Mas nem todos que estão na igreja já foram lavados pelo sangue de Cristo. Nós pensamos que sim, mas nós podemos nos enganar. Então existem falsos crentes. Judas era um exemplo. Ele estava sempre com Cristo, ele estava anexado a Cristo, e Cristo era a videira, ele estava junto, mas ele era um falso cristão. Ele não era verdadeiro, nunca foi verdadeiro. Isso o texto da Bíblia deixa muito claro. Só que as pessoas não perceberam.
Os outros 11 nunca levantaram suspeitas contra Judas. Inclusive, na noite em que Jesus fala que um de vós vai cair, eles não falam, será que é o Judas? Não, eles falam, será que sou eu? Senhor, sou eu? Sou eu. Ninguém sabia. Então eles não suspeitavam de Judas. Nós também, quando estamos na nossa família cristã, nós não suspeitamos que alguém possa ser um falso ramo, que está no nosso meio, mas não é um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Então essa é uma possível identificação dos ramos que secam e não produzem frutos. E o que acontece com eles? Versículo 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam ao fogo e ardem. Então você tem aqui um grupo que não dá fruto e que é arrancado, lançado ao fogo e arde. Mateus 13, 24 a 30. Eu posso talvez comparar isso que Jesus falou com Mateus 13, 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então você tem aí joio no meio do trigo. Jesus vai interpretar isso, versículo 40: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir o povo. Eu creio que esses ramos que não produzem frutos podem se comparar com esses aqui. Estão no reino, geograficamente falando, no nosso meio, parecem conosco, mas às vezes você fica na dúvida. Você pode até desconfiar: será que é? Você não é juiz para fazer essa separação. Se houver um escândalo, você vai tomar atitude conforme o que Cristo instruiu, de disciplina. Mas, em princípio, não havendo isso, você não sabe. Não existe perda da salvação nesta parábola. Esse joio, Jesus diz que são filhos do maligno. Boa semente são os filhos do reino, joio são filhos do maligno que são semeados junto com os filhos do reino. Então não é que são crentes que perderam a salvação. Por favor, são filhos do maligno. O crente nunca é chamado de filho do maligno, filho do diabo na Bíblia, tá? Então, mas eles se parecem, se parecem com crentes, mas na verdade são filhos do diabo. Então, é muito provável que em João 15, esse ramo que seca, que não produz fruto e que é lançado no fogo, sejam esses falsos crentes que parecem, estão ali no nosso meio, mas no final das contas o juízo vai mostrar quem são. Outra interpretação possível, eu tenho que passar para os irmãos, muitos acham também que pode ser um crente de verdade, mas que não dá lugar a de Cristo e não anda com Deus, e por causa disso vai sofrer juízo, pode até morrer pela sua desobediência a pecado para a morte, e será salvo todavia como que através do fogo. A Bíblia diz isso. Existem pessoas que Paulo entrega para a destruição da carne e para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então essa é uma outra possibilidade. Esses ramos fossem de fato filhos de Deus, mas que sofrem este juízo, que não seria o inferno, mas seria uma disciplina dura da parte de Deus. Não tem a palavra final, mas essas são as duas possibilidades. Eu creio que no contexto aqui do que foi dito, em face a eles terem acabado de ver Judas saindo,
possuído para entregar a Jesus Cristo, que este ramo seria aqui mais os falsos crentes no nosso meio. Outra questão: como é que Deus limpa os ramos que dão fruto? Então nós temos aqui um ramo que não dá fruto. Ramo que não dá fruto, creio que é um falso cristão. Não é crente de verdade, não nasceu de novo. E tem ramos que produzem frutos, alguns produzem mais, alguns produzem menos. Estes, então, como é que o texto nos descreve? Ele diz que ele limpa, ele tira quem não produz fruto, versículo 2, ele limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. O que significa limpar? Né? Então, como que ele limpa a sua vida para que você produza mais fruto? Existe uma maneira do agricultor podar os ramos para que a luz do sol chegue mais nas regiões mais ocultas ali da videira, né, para que por meio disso ele tenha mais saúde, aquele ramo, para produzir mais ainda. Né? Então, como é que é feita esta poda? Você tem aqui uma indicação bem clara de como isso é feito. No versículo 3, vós já estáis limpos, porque pela palavra que vos tenho falado. Então, é a palavra de Deus que limpa as pessoas. Às vezes a gente pensa, a poda é uma faca, então Deus vai cortar uma coisa que eu gosto, né? Ele vai me fazer sofrer para eu ficar limpo. Pode estar relacionado, mas no texto, o que me limpa é a palavra de Deus. Deus usa também sofrimentos para causar limpeza espiritual, para separar de você aquilo que está te afastando de Cristo. Ele faz isso também. Mas o que limpa no texto aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que efetua esta poda. O eu às vezes, né, esse ego que nós temos de fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus, ele precisa ser quebrado para que o Espírito Santo possa ser manifestado em nossas vidas e controlar nossas vidas. Então, nesse sentido, muitas vezes Deus vai entrar com a palavra e com o sofrimento também, para que o seu eu seja quebrado. Mas sem a palavra não tem a limpeza. O que produz a limpeza mesmo é a palavra de Deus. Em tudo na vida você pode estar ou no Espírito ou na carne. E quem vai revelar isso para você é a palavra de Deus, é a Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. A espada também faz poda, né? Então, faca que poda é uma espada, mas é a palavra que faz essa poda profunda, né? É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Eu disse anteriormente que eu não sei a diferença exata entre alma e espírito na Bíblia, mas a palavra de Deus é capaz de fazer essa divisão. E das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É aí que você vai ver se o que você está fazendo é de Deus ou não é de Deus. Quando a palavra de Deus te confrontar, e você vai parar para refletir, e você vai pensar, e você vai olhar para as suas intenções. A minha intenção não é a glória de Deus. Eu estou querendo me exaltar. Eu fico contando para as pessoas aquilo que eu quero fazer para Deus, isso e aquilo, mas no fundo, eu estou olhando para a palavra de Deus e ela está me confrontando, porque ela diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu estou soberbo e a palavra te confronta e ela te corta esses maus pensamentos ou más intenções do coração. É a palavra de Deus. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Eu tenho que tratar com a palavra de Deus, que é o que ele está falando aqui, mas tem a palavra viva de Deus, que é Cristo, é com ele que eu tenho de tratar. Então, para você discernir os seus pensamentos e as suas intenções de uma maneira espiritual, você precisa de uma revelação da parte de Deus. A revelação que vem
a palavra de Deus, essa revelação onde você vai se ver como Deus te vê. E muitas coisas que parecem espirituais, na verdade são do eu, são do verbo. Por exemplo, você vai e você prega uma mensagem. Quem já pregou sabe do que eu estou falando. Se você pregou uma mensagem, você prega a mesma mensagem no outro dia, e em um dia você sentiu que você estava no Espírito, e no outro dia você percebeu que você estava em si mesmo, você estava no eu, você estava na carne, você estava querendo aparecer. Coisas que você fala, que você procura atrair atenção para si mesmo e não para a palavra ou para a glória de Deus. Isso não é para você ficar julgando o pregador, mas o pregador se julga, para ele saber que às vezes você faz uma coisa que aos olhos dos homens parece muito espiritual, mas que Deus está vendo, ele sabe quando que é do eu ou da carne. Então, a palavra de Deus vai nos confrontar com tudo isso. A palavra traz a revelação do que é de Deus e da carne, mas muitas vezes é necessário chamar a atenção da pessoa para o problema por meio de sofrimentos. Aí sim, Deus pode usar o sofrimento em conjunto com a palavra de Deus para te dar uma chacoalhada para você prestar atenção, para que você possa dar ouvidos à palavra de Deus. O seu eu, o meu eu, ego, precisa ser quebrado. Deus disciplina a quem ama e açoita todo quem serve. O Filho, diz a Epístola aos Hebreus. O orgulho humano precisa ser quebrado para que o Espírito seja liberado, para que você transpareça a face de Cristo perante as pessoas. Aí sim, você vai resplandecer a glória de Cristo como que por um espelho imperfeito, sim, mas que vai comunicar os atributos de Deus, a glória de Deus para as pessoas. Então, algo que você pode perceber daqueles que foram quebrados por Deus é a mansidão. Isso é uma das características de uma pessoa que já experimentou essa forma de ação do Espírito Santo para disciplinar os seus, para que eles sejam mais parecidos com Deus. Eles são mais mansos. Eles são mansos porque eles foram quebrados. Quando todos os seus alicerces, os seus pilares do seu eu são removidos, aí não sobra nada, daí o seu eu cai. E como que Deus remove os alicerces do seu eu? Aquilo que você confia. Eu estudei muito, eu me preparei muito, eu sou muito inteligente, eu tenho muita boa comunicação, eu sou simpático, eu sou carismático, sei lá, eu sei fazer, eu sei planejar, eu sei administrar muito bem. Você confia naquilo que você sabe fazer, você confia no eu, você confia no eu. E Deus, então, Ele não recebe esse tipo de serviço. Ele não recebe a glória desse tipo de serviço, ele não se agrada desse tipo de serviço. Então, se é o filho dele, ele entra com a disciplina e ele começa a dar umas rasteiras nessa pessoa para ela perceber. Isso é o amor de Deus por nós. Ele podia deixar a gente no nosso orgulho, na nossa pequenez, mas Deus se preocupa conosco, então Ele permite que você seja exposto às vezes a uma situação de humilhação, para que você perceba como você necessita desesperadamente do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Quando a casa cai e você é fraco, aí sim é que você é forte. Deus pode tirar tudo aquilo que te atrapalha por meio de desemprego, de fracasso, de doença, de humilhação, seja o que for. Tudo coisa boa, porque te aproxima de Cristo. Coisa boa não é o que te traz conforto. Coisa boa não é coisa que te dá prazer. Coisa boa não é coisa que te deixa feliz. Coisa boa é o que te aproxima de Cristo. Aí você vai saber o que é verdadeira felicidade. Aí você vai perceber o que é paz, o que é gozo de verdade do Espírito. Quando você está assim com Cristo, e aí você transmite aquilo que é de Cristo para as pessoas. E você vai ser mais manso. Manso não significa pessoa de fala mansa. Tá? Quando eu falo que você vai ser mais manso, não significa pessoa de fala mansa. Porque a pessoa de fala mansa, ela pode ser muito orgulhosa. Experimenta contrariá-la para ver se ela continua mansa. Né? Ela às vezes tem fala mansa enquanto você está concordando com tudo que ela fala.
Começa a discordar dela ou pedir para ela fazer coisa que ela não gosta, para você ver se ela continua mansa, né? Então, o manso é alguém submisso à palavra de Deus e humilde e que não confia em si. Esse é o manso. Por quê? Porque já foi quebrado. Todo o seu ego já foi quebrado e ele não confia mais em si mesmo. Ele não ousa se exaltar. É uma mansidão espontânea e profunda que não pode ser imitada pela carne, porque a carne é orgulhosa por natureza. Existe gente que tenta parecer humilde, né? Tenta parecer manso também, só que mais cedo ou mais tarde você percebe que não é. O homem natural pode, por exemplo, reconhecer que o orgulho é errado. Tudo bem, é feio, pessoa orgulhosa, né? O orgulho é errado, mas isso não torna ele humilde, só porque ele sabe que o orgulho é errado. Ele pode até controlar o temperamento explosivo, mas isso não torna ele gentil. Ele se segura. Não quer dizer que ele é gentil. Gentil é a pessoa que é tomada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo transforma o coração da pessoa de uma maneira tal que a pessoa é capaz de ser afrontada e sentir misericórdia pela pessoa que está afrontando ela. Ela não fica assim, com ódio no coração, mas eu vou me segurar porque eu tenho que abençoar. Não. Ela de fato ama aquela pessoa que está afrontando ela e ora por ela. Isso só o Espírito Santo pode fazer. A carne não é assim. A carne se segura. A carne finge. A carne procura se controlar. E às vezes não consegue. Mas o Espírito Santo transforma. Cristo em você é a transformação em outra pessoa, uma outra pessoa que vive em você. Então, essa mansidão do Espírito é diferente da mansidão natural do ser humano. Suponha que Deus queira que você, que é uma pessoa mansa, faça um sermão duro contra o pecado. Se não for uma mansidão do Espírito Santo, se é só aquela pessoa que fala mansa, vai falar, eu não consigo fazer isso, né? Porque não, isso vai ficar muito desagradável, eu tenho que falar duro contra o pecado. Não, aí você não faz. Mas você não está sendo submisso a Deus. Então você não é manso. Ah não, porque eu não posso ofender ninguém, né? Isso não é mansidão. Isso aí é timidez, isso é outra coisa. Mas uma pessoa mansa é capaz de falar duramente quando Deus quer que ela fale duramente, porque assim Deus o quer. O seu eu não está no centro. O meu eu talvez seja, eu não quero falar isso, mas se Deus quer, eu falo, porque o meu eu não está mais no meu centro. O que é permanecer? Voltando em João 15. Permanecer, versículo 4. Está em mim, ou algumas traduções dizem permanecei em mim, e eu em vós. Com a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Você veja que a ênfase não é no fruto, a ênfase é na videira. Ele não fala para você se esforçar para produzir fruto, ele fala para se esforçar para permanecer em mim. E daí os frutos virão com naturalidade. Então você dá lugar a Cristo na sua vida, e aí os frutos virão. Foque na pessoa de Cristo, olhe para Jesus Cristo. E aí você vai cumprir a lei de Cristo, né? Permanecer. Permanecer é uma ordem aqui, né? Estai em mim, ou permanecei em mim. Então, isso aqui é o produzir frutos como consequência disso. O que é permanecer? Permanecer, afinal de contas, é uma posição ou é uma condição? Então, comecei o estudo falando que existe a posição em Cristo, que é eterna e imutável, existe a condição, que é variável. Se você está no lugar ainda ou não. Permanecer é posição eterna ou é condição temporária? Nesse texto, a ênfase é na condição. Permaneça e você vai produzir fruto. Se você não permanece, você não produz fruto. Só que ele revela também a posição. Por quê? Porque quem nunca produz fruto é porque não permanece, é porque não é de Cristo. Então, ênfase é obedeça, isso é uma ordem. Permaneça e você vai produzir fruto. Então é uma condição, é diário. Diariamente você deve estar se esforçando por isso, por permanecer. Mas ela também mostra que certas pessoas não permanecem nunca. Você está fora de Cristo.
Então isso revela a condição delas, a posição. A condição, se ela é permanente, se nunca está permanecendo, então provavelmente está revelando uma posição que ela tem também em Cristo. Então, a pessoa, muitos estão assim, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Está tentando permanecer. Outros não levantam. Eles caem e gostam de ficar. Essa é a vida deles, é assim que eles gostam de viver. Então você tem isso bem claro. Versículo 5: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 10, que é permanecer. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, permanecer está ligado com guardar os mandamentos, é obras, é condição, é aquilo que você faz. Permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Lembra que ele falou: o Pai está em mim, eu estou no Pai, eu faço o que o Pai quer. Cristo está em mim, eu estou em Cristo, eu faço o que Cristo quer. Essa tem que ser a nossa vida, essa tem que ser a nossa atitude diária. Veja que aqui a linguagem é um pouco diferente da linguagem de Paulo. Paulo fala para você considerar-se morto para o pecado e vivo com Cristo. Cristo não podia ter falado isso aqui nessa época. Por quê? Porque Cristo não tinha morrido ainda. Não faria sentido Jesus falar: olha, vocês foram crucificados comigo, então considere-se morto para o pecado. Jesus não ia falar isso, porque ele não tinha morrido ainda. Então ele fala simplesmente: siga-me, siga-me, permaneça comigo, não seja conjuntos. Sim. Nós hoje, com o Espírito Santo, depois de Atos 2, nós temos toda essa riqueza da revelação de Paulo e dos outros apóstolos, baseados nisso. Nós estamos sim na videira, a seiva da videira flui pelos nossos ramos, sim. Por quê? Porque fomos crucificados com Cristo e fomos enxertados nessa videira, nós que não pertencíamos a ela. E agora nós podemos nos regozijar, porque estamos de fato no centro da vontade de Deus, quando estamos bebendo da seiva de Cristo, e os frutos virão naturalmente. Isto é o descansar em Cristo. Hoje nós podemos falar em descansar em Cristo. Quando eu descanso em Cristo, eu paro de lutar tentando no meu eu, no meu ego, nas minhas forças agradar a Deus, e eu creio que Cristo vive em mim, e que se eu focar nele, ele produzirá os frutos. E isso, então, encerra esse estudo, e eu deixo para reflexão para os irmãos. Que os irmãos, mais uma vez, eu sempre falo isso no final dessas mensagens, pratiquem isso a partir de hoje. A partir de hoje. Porque a gente esquece, a gente pratica um dia, dois, mas volte a se lembrar disso. Cristo vive em mim. Isso não agrada a Deus, Cristo vive em mim. Isso aqui não é de Deus, Cristo vive em mim. Creia que Ele vive em você e você vai ser mais do que vencedor, porque você já é mais do que vencedor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo momento que nós tivemos aqui para repassar esses conceitos tão gostosos da palavra de Deus, porque são conceitos de vitória pelo poder de Cristo e não pelo nosso próprio. E isso nos dá refrigério, isso nos dá descanso, isso nos faz entender quando o Senhor disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve. Sim, a vontade de Cristo exige uma lei perfeita a ser guardada, mas ela é guardada por Cristo, e nós precisamos aprender a dar lugar ao Senhor em nossas vidas. Todos os irmãos que estão aqui presentes, Senhor, que nós possamos juntos refletir sobre isso e colocar em prática dia a dia, caindo, levantando, nunca deixando de nos levantar novamente e olhando sempre para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E se alguém, mais uma vez, se alguém está aqui e não entende essa linguagem, porque não foi resgatado por Cristo ainda, porque não confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, que possa entender e crer no Evangelho,